O que é a competência territorial? É a competência do lugar onde a causa será distribuída, onde ela terá início. É a cidade de Camaquã, é a cidade de Porto Alegre, é lá no Rio de Janeiro, então nós vamos ter um lugar. E neste caso eu posso escolher a competência de acordo com a minha conveniência. Eu posso tanto entrar num juízo que não seria aquele o normal, né, aquele considerado como o correto, mas eu posso abrir mão desde que a outra parte consinta. Querem um exemplo? Vejam, o foro de eleição de um contrato. Eu contrato com uma empresa em São Paulo, né, que eu, morando em Porto Alegre, contrato com uma empresa em São Paulo. Eu posso escolher com o meu contraente, eu posso escolher qual o lugar onde vai se estabelecer eventual ação judicial. Então isso é uma competência territorial escolhida pelas partes em comum acordo e estando clausulada esta circunstância dentro do próprio contrato. Então ali há uma escolha. Essa é uma competência que eu tenho, portanto, flexibilidade. Né? O território, a mulher, ela pode entrar no foro do domicílio do marido ou no dela? Pode, pode. Se o marido depois quiser contestar esta distribuição, ele vai entrar com a chamada exceção de incompetência para dizer lá na contestação, na resposta do réu, do marido, ele vai dizer, olha, o competente não é esse o foro, é o outro foro, enfim, e caberá nesse caso ao juiz, vejam, decidir. Não há imposição legal, aqui há uma imposição judicial, que é diferente, o juiz julga este caso, né? E finalmente nós temos a competência em relação do valor da causa, né? Em relação ao valor da causa. Nós temos uma ação que pode ser até 40 salários mínimos na justiça estadual comum, ou eu posso entrar na justiça estadual de pequenas causas, chamados então juizados especiais, até 40 salários mínimos. Então vejam, eu tenho essa escolha, ou eu vou entrar na justiça ordinária chamada comum, ou então vou entrar na justiça dos juizados especiais, né? Dentro desse limite. Eu tenho, portanto, essa flexibilidade aí na escolha, ou uma ou outra, né, das justiças. Então isto se traduz então, competência absoluta não é flexível, a competência absoluta se dá em razão da matéria e da hierarquia, e a competência relativa se dá em razão do território e valor da causa. Nós vamos então entrar aqui na questão da perpetuação de competência. Rapidamente, o que quer dizer? Uma vez que a causa entrou no juízo correto, ela deu início naquele juízo que é o certo em relação da matéria, em relação à hierarquia, ao território e ao valor, entrando certa esta causa, nós temos que esta causa agora fica com aquele juízo perpetuado. Chama-se, portanto, perpetuação de competência por isso. São irrelevantes as modificações de fato e de direito ocorridas depois dessa distribuição. O que quer dizer isso? Muito bem, a mulher entra em juízo aqui em Porto Alegre, ela decide se separar do marido, e nesta condição ela entra em Porto Alegre e cai na 5ª Vara de Família e Sucessões aqui do Foro Central. Esta causa já está tramitando, o marido já contestou. Num determinado momento da vida dela, ela encontra um baiano que é o príncipe encantado da vida dela, e o baiano convida para ir morar com ela em Salvador, e ela topa. Vejam, a lei diz, são irrelevantes as modificações de fato e de direito ocorridas depois de proposta ação. Portanto, esta ação continuará em Porto Alegre? Sim. Ela mesmo tendo se mudado, ir residir em Salvador, a ação vai continuar aqui. Então ela vai ter que se deslocar, ela vai ter que ter os gastos, no caso de uma audiência, alguma coisa, mas é a perpetuação que está funcionando agora. Então a ação, porque ela se mudou, não vai lá para o estado da Bahia, simplesmente vai permanecer em Porto Alegre por conta deste dispositivo legal que se chama artigo 43, né, quando estabelece a perpetuação. Muito bem. Nós temos as causas conexas e as causas continentes. A conexão nos traz, então, a necessidade de 2 ou mais ações que têm uma mesma raiz, quer dizer, em relação ao mesmo pedido ou a causa de pedir, e elas devem ser, então, conectadas. Por isso o nome conexão, tem que ser juntadas para que recebam uma só sentença. A ideia da conexidade aqui é exatamente evitar sentenças colidentes, de ações que são particularmente, tem lá as suas particularidades, desculpa, mas tem as suas particularidades bem definidas, né, no sentido de terem ali uma harmonia. Tá? Vejam, uma causa contra uma imobiliária,
do síndico do prédio, buscando prestações de contas dessa imobiliária, e eu, que pertenço ao mesmo condomínio, entro com a mesma causa contra essa mesma imobiliária, não sabendo que o síndico havia entrado. Então o que eu tenho? Eu tenho duas ações praticamente idênticas que se comunicam pelo pedido ou pela causa de pedir, né? O que é o pedido? Todo mundo sabe o que eu estou pedindo em juízo, mas a causa de pedir estabelece para mim, vamos ver mais tarde, estabelece o motivo pelo qual estou em juízo. Não é o pedido em si, o pedido é a conclusão da causa de pedir, né? Então, nesse momento, as causas, elas devem ser então jungidas, elas devem ser conectadas para que mereçam uma só sentença, evitando uma possível, por exemplo, sentença de improcedência da ação do síndico, na mesma situação em que eu recebo uma sentença de procedência, né, como condômino que sou, pertencente àquele mesmo condomínio. Isso é conexão. A continência, ela já é um pouquinho mais especializada, ela se define como uma situação em que eu tenho aqui pedidos iguais e partes iguais, né? Eu tenho a mesma coisa, aqui não é, por exemplo, como uma conexão que eu tenho pessoas diferentes, não. Aqui na continência as partes devem ser as mesmas e o pedido também o mesmo, né? Pedido e também, evidentemente, a causa de pedir, né? Com estas informações, também a continência, que nós vamos utilizar muitas informações da conexão, também a continência funciona como uma espécie de conexão, mas um pouquinho mais, vamos dizer, detalhada, né? E o pedido, por ser mais amplo, abrange os demais pedidos. Então esta é a ideia do artigo 54 até o artigo 57, onde vamos ter esses dois fenômenos. Mas interessante é que, nos dois casos, o que se deseja evitar é a sentenças colidentes, né, que tenham, então, julgado a mesma questão com respostas do Poder Judiciário diferentes.